Boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55 HF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através do Facebook. Curta a nossa página, facebook.com.br. Não, opa, já errei. facebook.com/TVU. A gente transmite o nosso programa também por lá. Curta a página da TV no Facebook. Essa noite vão estar conosco o secretário de Serviços Urbanos, o homem responsável pela limpeza, pela situação da água, do esgoto, também da iluminação pública. Uma mega secretaria. Vou pedir para ele explicar bem esse trabalho que será realizado pelo vereador eleito, agora secretário Ramiro Rosário. E também via Skype, vamos conversar com Pilar Laitano Ferreira. Ela está em Nova York, estudante do Barnard College da Universidade de Colômbia, em Nova York. Foi para a Marcha das Mulheres contra o Trump semana passada em Washington. Vamos falar um pouco sobre esse momento que vive os Estados Unidos e também estudante brasileiro lá em Nova York. Tá certo? Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua TV. A gente abre o programa conversando com o vereador Ramiro Rosário, eleito pelo PSDB, convocado para sair da Câmara. Boa noite, prazer em ter aqui mais uma vez. Boa noite, Felipe, um prazer. Prazer é todo meu. Aliás, a primeira entrevista que eu tive a oportunidade de fazer depois de eleito foi contigo. Pois é. Aqui no... E aí estava cheio de ideias para a Câmara. Estava milhão. Olha, por sinal, vocês estavam assim, ó. Era todo mundo, como a gente entrevistou todos os novos, né? Então era todo mundo assim, faca nos dentes, vou para a Câmara. E aí teve uma convocação lá, como é que foi isso aí? Olha, eu desde o início tinha manifestado o meu interesse, tinha te dito, inclusive, isso, conversei com o prefeito Marquesan também, da minha vontade de exercer a atividade parlamentar. Eu estava muito firme nessa ideia, já estava montando os projetos, montando o gabinete para que a gente pudesse realmente fazer um bom trabalho, um bom serviço dentro da Câmara de Vereadores. Nós conversando novamente com o prefeito Marquesan, já ali próximo, né, à virada do ano, onde nós estávamos ainda no auge da transição, né, o prefeito renovou o convite, né, mostrou da importância realmente do secretariado que ele está montando, com a cara dele, com a forma que ele realmente acredita que a cidade deve ser governada, bem administrada. A gente vê um secretariado que não é por indicação político-partidária, mas sim de pessoas que o prefeito... Político-partidário. 3 partidos apoiaram o Marquesan de forma mais aberta no segundo turno. Sim. O PSDB, partido de vocês dois, o Partido Progressista, que já estava com o Paim na chapa, é o partido do vice-prefeito, e o PTB, que se agregou. Né? E, claro que tem políticos no governo, mas são 3 apenas os representantes políticos, dá para dizer assim, Kevin Krieger, o senhor e Elisandro Sabino, né? E o vereador Ricardo Gomes, que Ricardo também Gomes, tem uma vinculação também partidária, né? Desculpe, o vereador Ricardo Gomes, é porque ele também, como o vereador Ramiro Rosário, foram os 2 convidados há mais tempo para passar aqui. O secretariado, só o que eu ouço do secretariado é o seguinte: estou atolado de serviço. É verdade. Né? É verdade. Então, os secretários não têm passado. Semana que vem já está confirmado Maria de Fátima Paludo, outros secretários. Luciano Alabara se deve estar conosco também, Ricardo Gomes. Mas é o seguinte, porque se juntaram várias secretarias. Vamos explicar. O que é a Secretaria de Serviços Urbanos? A Secretaria de Serviços Urbanos, ela vem bem nesta linha da otimização da máquina pública, da administração. Nem a mera redução da máquina pública, mas sim otimizá-la, fazer com que os serviços, as ferramentas que a cidade tem à sua disposição, que a administração tem à sua disposição para prestar o serviço à população, sejam bem utilizados de uma forma racional, inteligente e com bom senso. A Secretaria de Serviços Urbanos, ela está inspirada em secretarias que já funcionam em outras cidades do país. Salvador, por exemplo, tem a Secretaria de Zeladoria, né, que é justamente essa a intenção que nós temos aqui em Porto Alegre, de unificar esse serviço da ponta. Eu gostei do nome de Salvador, viu? É Zeladoria, eu acho muito interessante. Muito interessante. Eu gostei desse nome, né? Porque, para quem? Vamos lá. O senhor está unindo DMLU... DMLU, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que cuida da capina... Que estava onde antes?
que estava antes como uma autarquia e respondia diretamente ao gabinete do prefeito. Ou seja, tinha status de secretaria. Era uma secretaria. A divisão de iluminação pública, que antes estava vinculada à ESMOV, que era a então Secretaria de Obras, a área de serviços do DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, e do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, as áreas de serviços do DEP e do DEMAI, o que seria essa área de serviço e saneamento? É desde o conserto de um encanamento que possa romper, até a limpeza, a manutenção das redes de esgoto pluvial, que é o que Porto Alegre muitas vezes reclama e vê nos dias de enxurrada, nos dias de chuva. A gente volta para isso, mas é o seguinte, uma reclamação que o senhor deve ter tido antes, o senhor já estava na política, mas era o seguinte, DEP abre o buraco, a gente não sabia se o buraco era do DEP ou do DEMAI. O DEMAI abre uma outra obra, a gente não sabia. A gente confunde o DEP e o DEMAI, os esgotos pluviais e o abastecimento. E para muita gente isso já deveria ter sido feito antes, não um órgão só otimizando. Tem muitas áreas que batiam uma em cima da outra, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ser gestor de um centro administrativo regional, que é um CAR, né? Funciona, que agora deveria, agora teremos, né, estamos estruturando, estudando e vendo a viabilidade de implementar subprefeituras em Porto Alegre. E dentro dos CARs, nós tínhamos muito esse contato no dia a dia das demandas, essa pequena demanda da rua, do bairro, que a gente sabe o peso, a importância que tem na vida do cidadão. E aconteceram muitas situações de o cidadão reclamar que o esgoto estava correndo para dentro da sua casa e nós chamávamos lá uma equipe do DEP e aí dizia, não, isso aqui não é conosco, é com o DEMAI. Aí vinha a equipe do DEMAI e dizia, não, isso aqui não é conosco, é com o DEP. Então o buraco ficava sem dono e o cidadão, o contribuinte, ele não tem a responsabilidade, ele não tem o dever de saber se o esgoto que corre para dentro da casa, do pátio dele ou na rua dele é cloacal ou pluvial. Até porque o conceito de esgoto cloacal, esgoto pluvial, o cidadão médio vai na esquina democrática ali perguntar para o cidadão que está passando ali o que é esgoto cloacal, esgoto pluvial, o cara não sabe. A gente paga para a prefeitura resolver o nosso problema. Não me interessa se é o DEP ou o DEMAI que vai na minha casa. Vem cá, é um carro da prefeitura que está ali. Se ele é funcionário da prefeitura, conserta. Ah, não, mas olha só, nesse aqui eu não posso. Vem cá, gente, não pode ser. O cidadão, ele olha a prefeitura, ele olha o poder público de modo geral. Né? As divisões internas do poder público, elas devem servir para otimizar, para facilitar, fazer com que as coisas andem, que seja uma engrenagem. Ela não pode para complicar. Servir para complicar a vida do cidadão. Por isso que a Secretaria de Serviços Urbanos tem essa grande responsabilidade, esse desafio enorme, porque nós estamos numa cidade que está acostumada com uma estrutura administrativa há muitas décadas, tem toda uma cultura dentro das secretarias, dos órgãos, dos departamentos, já um modus operandi, uma relação entre os servidores com a sociedade, que a gente vai agora buscar em conjunto, evidentemente, com os funcionários do quadro, né, ouvir eles através da sua experiência, do seu conhecimento e também buscando essa experiência, esses exemplos bem-sucedidos em outras cidades do país, para que a gente consiga atingir esse objetivo, que é sim unificar os serviços das secretarias lá na ponta. Pela primeira mostra, são 27 dias de prefeitura. Né? Dá para enxugar o quanto das duas estruturas, né? Porque já tinha muitas áreas coincidentes, vai se ganhar quanto em termos de resolutividade, mas também em termos de economia? Com relação ao DEP e ao DEMAI, isso está sendo estudado, Felipe. A questão da unificação, da união entre os dois departamentos, isto ainda está sendo estudado, analisado, inclusive juridicamente, tecnicamente, se será possível fazer esta fusão e se servirá efetivamente o interesse público. Né? Não há uma sangria desatada para de repente dizer que não existe mais o DEP, que o DEP está dentro do DEMAI, que os dois funcionam num único prédio. Né? Mas o que importa ao cidadão, desde já, é que os serviços dos dois departamentos funcionem de forma coordenada, que o planejamento dos serviços dos dois departamentos seja um planejamento unificado, para que não tenha aquele tipo de coisa que a gente sabe que acontecia, que era do empurra-empurra, ou então de se prestar um serviço em determinada rua, se abrir, fazer o conserto de uma rua que foi recém-asfaltada, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que não se pode mais
permitir que aconteça na cidade de Porto Alegre, porque causa despesa... Tá, mas aí vocês vão ter que trabalhar coordenados com a antiga SMOV, que também mudou de nome agora. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Exatamente. Eu tenho que me adaptar a todos os nomes novos. Então, o recapeamento asfáltico ficou com a antiga SMOV, que é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Tá. E nós já estamos com uma relação muito azeitada, muito transparente também com o secretário Elisandro Sabino, para que a gente consiga, nesta parte do recapeamento asfáltico, atuar em parceria, em conjunto com a nossa secretaria. E uma outra questão que Porto Alegre, a reclamação é muito grande em relação à sujeira da cidade, em relação à capina da cidade. Isso é DMLU. O que muda nisso? Primeiro, o que muda é a fiscalização. Nós temos que transformar todos os departamentos que estão sob o nosso guarda-chuva, sob a Secretaria de Serviços Urbanos. Nós queremos que a comunidade, que a sociedade possa verificar onde está o caminhão do lixo, onde está a equipe que está realizando a limpeza na rua, quando a equipe vai passar na rua do contribuinte para realizar a capina. Isso por diversos motivos. Primeiro, a própria questão da transparência realmente da fiscalização, para saber se esses serviços que são, via de regra, na Prefeitura de Porto Alegre, nesses departamentos, terceirizados, ou seja, são contratos firmados do poder público com empresas que prestam esse serviço, para verificar se de fato eles estão sendo bem executados. É fundamental também que nós possamos ter, e espero que a gente consiga, de fato, entregar isso, um meio para que a população possa fazer a avaliação do serviço público lá na ponta. Há alguns exemplos em outras cidades de que uma empresa de lixo, por exemplo, que ela é mal avaliada pelo contribuinte, ela recebe menos no final do mês. Se ela for bem avaliada, ela pode receber mais do valor contratado. Então, é uma forma de que a gente faça uma fiscalização, um critério de desempenho da prestação desses serviços e que possa ser benéfico, inclusive, para a própria empresa. E ela vai buscar um aprimoramento até para poder receber mais. Uhum. Esse é um modelo que a gente está estudando para trazer aqui para Porto Alegre. E a questão que eu queria só, desculpa te interromper, Felipe, mas da programação. Saber efetivamente onde será executado o serviço da capina, onde será executado o serviço da manutenção dos postes numa determinada rua, até para evitar aquele famoso... iluminação pública, manutenção de postes e iluminação pública. Que também está sob o nosso guarda-chuva. Tá. Mas os serviços da cidade, que o cidadão possa entrar no site e verificar quando a rua dele receberá determinado atendimento. Eu vou voltar, eu gostei de Salvador, viu? O senhor vai ser o zelador da cidade. Eu sou o zelador e o Marquês é o síndico. Ficou bem. Então me diga o seguinte, eu gostei da figura do zelador, porque é o seguinte, se eu tiver, porque povão e imprensa adora ter alguém para xingar. A gente tem alguém que é a nossa referência. O senhor está na mira, o senhor está numa secretaria importante. Né? Então, acumulou lixo. Secretário Ramiro, vai bater lá na Guaíba, vai bater aqui na TVU, o que está acontecendo? A capina não foi feita, o poste não teve... Realmente vai cuidar da cidade, é o zelador, eu gostei dessa ideia de Salvador. Viu? É a gestão visível. Eu acho que sim. É o que o cidadão olha... A responsabilidade é muito grande. É muito grande, não? E eu tenho plena ciência dessa responsabilidade. O senhor está numa linha de tiro que é complicada, viu? Mas todos nós, a imprensa tem um papel fundamental nisso, todos nós temos esse dever de zelar pela cidade. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho imagens, tá? Mas é o seguinte, é fácil passar. E deve ter, claro, o nosso telespectador em toda Porto Alegre, tem vários outros exemplos. Vou dar um exemplo que está no meu caminho. Eu passo todo dia pelo Marinha do Brasil. O Marinha do Brasil está maravilhoso, a grama está cortada, altura bonita. O canteiro da Avenida Beira Rio está com a grama alta, está feio. Então você vem pela Avenida Beira Rio, principalmente quem vai, no caso, no sentido centro-bairro, olha, você vê assim, aquela grama alta no canteiro e tal, e o parque lindo. E aí eu me pergunto, mas por que tem ali alguém que fez o corte da grama no parque, está bonito, e não cortou aqui, que é 3 metros, 4, 5 metros depois? Porque são... infelizmente, responsabilidades diferentes. É isso, né? É isso. São contratos diferentes. E é esse o tipo de coisa que nós queremos e estamos trabalhando com muita convicção, muita firmeza realmente, porque acreditamos que pode dar certo.
buscar que haja, então, uma programação única, que haja um entendimento de que aquele serviço que está sendo executado do outro lado da rua pode ser executado aqui também. Isso é um compromisso com a cidade, né? E aí cabe ao próprio comando da secretaria, no momento que se senta com as outras secretarias e com os departamentos que estão sob nosso guarda-chuva, que a gente consiga fazer isso de forma coordenada para evitar esse tipo de situação, porque o cidadão realmente não tem como compreender que isso aconteça por uma questão contratual. Tá. A questão das dívidas, né? O prefeito Marquesan pegou essa semana, anunciou a dívida estratosférica, ultrapassa, dependendo da forma, vamos lá, 1 bilhão é um bom número, 815 milhões, mas tem mais coisas que podem chegar. O prefeito Fortunati, o ex-prefeito Fortunati já contestou, conversou conosco aqui também. No seu departamento, na sua secretaria, como é que estão a situação dos contratos? Tem muita coisa em atraso. Como é que o senhor recebeu essas áreas, né? E já vai dar para sair trabalhando ou tem muito resto a pagar que vai ter que ver antes para depois colocar as equipes terceirizadas na rua e fazer eles trabalharem, fazer valer os contratos já existentes? O prefeito Marquesan foi nesta semana, colocou para a sociedade a situação real da Prefeitura de Porto Alegre. Ele mesmo fez questão de frisar isso, não é uma opinião política, não é uma opinião do gestor, é a realidade. Tanto pela crise financeira, como também por decisões políticas equivocadas ao longo de muitos anos em nossa cidade, de se empurrar com a barriga responsabilidades, de se dizer muito sim, né, e buscar sempre fugir do não, não saber dizer o não, né? E esse momento que nós estamos agora é de botar os pés no chão e ver quanto custa Porto Alegre. Qual é a Porto Alegre que realmente cabe dentro da estrutura administrativa que está aí colocada. Na nossa secretaria, no Departamento Municipal de Limpeza Urbana, por exemplo, o DMLU, nós, no momento que recebemos a situação da prefeitura e havia ainda alguma contestação com relação aos dados, se foram abrindo as gavetas, se foram abrindo as caixas, e encontramos dentro do DMLU, por exemplo, despesas que foram executadas sem empenho na ordem de 45 milhões de reais. Então, são despesas que estavam lá que não estavam registradas, que foram serviços efetivamente executados por prestadores de serviço, por fornecedores, mas que não estavam registrados para pagamento. Este é o empenho, né, quando as pessoas falam do empenho. Então, há este entendimento que agora é o momento de se parar, né? Houve o decreto do prefeito no início do ano, né, que suspendeu o pagamento dessas despesas do exercício anterior, que deveriam ter sido pagas pela última gestão, que deveria ter se organizado para poder honrar com os compromissos que assumiu, e que agora nós estamos botando o pé no chão, parado, aquela história de enxugar o gelo, né? Senão nós vamos ficar eternamente nessa cidade enxugando o gelo e apagando incêndio. Eu acho que a discussão que nós queremos ter com a imprensa, com a sociedade, não é das dívidas que estão em atraso, do jeitinho que dá para fazer aqui para pagar determinada conta, ou então do quebra-galho que tem que ir lá para poder fazer a capina que o outro não fez porque não recebeu. Não é isso que nós queremos. Nós queremos discutir nessa cidade investimentos. Nós queremos discutir a melhora da prestação do serviço público, obras para Porto Alegre. E isso a gente só vai conseguir fazer se todos nós agora, nesse momento difícil, nos dermos as mãos, sentarmos, nos organizarmos, botarmos os pés no chão e com muita razão, com muita sensibilidade, saber que esses primeiros anos serão muito difíceis, mas que eles são fundamentais para que lá no final a gente possa entregar uma Porto Alegre melhor do que recebeu. Como o senhor era oposição até um mês atrás, né, ou 2 meses atrás, antes da eleição de Marquesan, qual era o principal problema na sua área para a oposição? Onde é que o senhor dizia assim, Fortunati está errando, é na capina, é na sujeira, é na iluminação pública, é no DEP, é no DEMAI? Onde é que vocês viam maiores problemas no governo passado? Na fiscalização. Na fiscalização. A fiscalização. Essa é a sua prioridade? Foi a primeira de prioridade imediato, sua? de imediato, essa é a maior prioridade? A minha prioridade é a fiscalização. Fazer com que os Daqui serviços a um tempo, sejam bem executados. aquilo que o senhor criticava, o senhor não vai sentar na minha frente e vou dizer assim, o senhor criticava a fiscalização no governo Fortunati e segue igual o problema? Quero ser muito fiscalizado, quero que a imprensa seja parceira para fiscalizar. E, aliás, fiscalização fiscal da cidade é todo cidadão, todo contribuinte. Todo contribuinte. Eu sou cidadão de Porto Alegre. Eu quero uma cidade melhor. Estou agora como secretário, que bom, me orgulho muito, me honra muito poder servir a minha cidade. Mas eu também sou um cidadão e quero que as coisas funcionem e serei um eterno fiscal junto com vocês, junto com quem nos assiste.
Quando o senhor sentou na cadeira, qual é a maior demanda da comunidade? O que já está vindo de reclamação, nós cidadãos? Onde é que bate mais no ouvido do secretário Ramiro? Olha, isso aqui está ruim. O que está... Nestes primeiros dias, sem dúvidas, a questão da capina. Porque a capina, a prestadora desse serviço está sem receber já há alguns meses, né, desde do ano passado. Já estava realizando um serviço que o próprio DMLU ali identificou o valor, por exemplo, de dezembro, que deveria ser pago e que não foi pago pela última gestão, já é consideravelmente menor do que o de novembro, porque a empresa já estava diminuindo o ritmo, já que ela é faturada de acordo com a quilometragem do serviço de capina feito. E justamente nos meses de verão, porque daí nós temos uma combinação extraordinária para o mato crescer, para a capina crescer, para a grama crescer. Chuva, sol. Chuva e sol, né? Então, o pessoal, até esses dias, numa reunião de secretariado, né, houve uma brincadeira assim, o Ramiro, quando tem chuva, fica preocupado pela questão dos alagamentos. Quando tem sol, fica preocupado porque a capina está crescendo. Essa faz parte do dia a dia da cidade, faz parte do cotidiano. Então, a capina, de fato, a empresa deixou de prestar esse serviço. Quais são os valores em atraso? O senhor tem de cabeça? Do total da capina. Em novembro, por exemplo, é 1 milhão e 100, em dezembro, 600 mil. O senhor já chegou lá no secretário Leonardo Busato? Estão indo lá me xingar, capina, olha só. O senhor também, secretário Busato, da sua rua deve estar com problema de capina. 1 milhão e 700, quando é que a gente vai botar em ordem? Eu tenho recebido os fornecedores, Felipe, eu tenho recebido os prestadores de serviço, para que a gente possa mostrar para eles a realidade da cidade. Muitos têm condições, estão sendo grandes parceiros para que os serviços continuem, para que não haja uma paralisação e para que, oportunamente, quando a cidade tiver a estrutura necessária para que essas dívidas da última gestão sejam pagas, se possa fazer a melhor forma, se possa negociar. Claro que eu brinquei, mas vamos formato. Lá. O secretário Busato deve apresentar para vocês, vocês apresentam as demandas, ele deve apresentar para vocês um escalonamento. Olha, joga para fevereiro, joga para março, em abril. Qual é a perspectiva na sua área de o senhor conseguir assim, olha, está zerado o passivo, agora é com a gente daqui para frente? Nós estamos trabalhando, inclusive o secretário Busato tem trabalhado isto muito bem, para que as despesas, para que tudo que for efetivamente executado a partir de 2017, nesta gestão, seja pago. Seja pago dentro de um período razoável, seja pago em dia, até para restabelecer a confiança com o próprio prestador de serviços, com os fornecedores. É nesse nível de conversa que nós estamos com cada um deles, cada um desses empresários, cada um desses profissionais, para que a gente possa realmente mostrar para eles a realidade e buscar que o serviço da cidade não paralise, embora algumas empresas, como a própria questão da capina, né, tenham optado de forma unilateral em encerrar as atividades. Certo. A questão da iluminação pública, que é uma reclamação, uma demanda da população que chega muito para a gente, principalmente das vilas de Porto Alegre. Qual é a avaliação sua nesse momento que está funcionando em termos de iluminação pública na cidade? O que dá para fazer em termos de recuperação? Prazos, né, para recuperar? Nós estamos discutindo, e já tivemos algumas reuniões nesses primeiros dias, Felipe, para que a gente possa buscar uma grande parceria público-privada para a iluminação pública em Porto Alegre. A exemplo de outras cidades, né, um consórcio de empresas, né, alguma grande empresa que tenha o interesse de explorar economicamente a prestação de um serviço público na área da iluminação melhor para a cidade, né, que possa se pagar ao longo dos anos, é uma PPP, que possa se pagar ao longo dos anos e assim melhorar, inclusive, a iluminação em diversos bairros. Tá, né? Só porque eu não entendi o modelo, né? Eu tenho um poste na frente da minha casa. A responsabilidade de botar a luz, a lâmpada no poste, né, é da prefeitura. Foi lá, quebraram a lâmpada, queimou a lâmpada e tal. A empresa privada que vai ir lá trocar, se fizer a PPP. Isso. Como é que ela se remunera? Como é que dá para fazer para se remunerar e todo mundo ganhar? Eu ter luz... Todos nós pagamos taxa de iluminação pública na nossa conta, correto? Certo. Né? Então, há um recurso destinado para a iluminação pública. Né? O Departamento de Iluminação Pública hoje já recebe o recurso dessas taxas que são cobradas do contribuinte. Né? Porque a gente paga bastante. Imposto é o que a gente mais paga nesse país. Né? Que a gente precisa ter retorno. É verdade. E o retorno pode ser dado através de PPPs. O retorno pode ser dado através dessa
união de esforços entre poder público e iniciativa privada para uma boa prestação de serviços ao contribuinte. E esse é um dos modelos que nós estamos estudando para, inclusive, a iluminação pública em Porto Alegre. Tá, mas só para... Desculpe insistir, mas vamos lá. Como é que remunera? Por que é vantagem para Felipe Vieira, que tem uma empresa privada, querer pegar e fazer a parceria com a prefeitura? Porque há o repasse desse valor para a própria empresa, para ela poder ter a sua... É uma parceria público-privada, assim como funciona. Mas isso não é uma terceirização nesse caso? É isso que eu não estou entendendo. Vocês não vão ter uma empresa, na verdade, terceirizada? Olha, vou ter uma empresa privada que vai lá, vai... Não, a empresa vai efetivamente fazer investimentos, ela vai prestar investimentos nessa área. Ela poderá, por exemplo, dentro do modelo que for adotado, nós poderíamos colocar as lâmpadas de LED que já há no centro histórico, então ela vai poder, inclusive, mudar o próprio formato da iluminação, fazer com que a iluminação seja mais barata, né? Porque o modelo das lâmpadas de LED, por exemplo, ela ilumina muito mais, ela é mais barata, a médio e longo prazo, mas o investimento inicial ele é alto. O poder público, infelizmente, não tem condições de bancar esse investimento inicial. Então, é nesse sentido que vai a PPP. Tá. Não sei se eu me fiz explicar. Não, acho que não. Agora você faz, alguém troca, mas já tem lá o recurso dele garantido, só que ele vai ter que fazer o investimento inicial. Exatamente. Bom, essa não é uma terceirização da manutenção. Certo, entendeu? Certo, tá, entendi. Não, agora entendi a questão. É muito grande essa secretaria. É um desafio interessante. É um desafio bem interessante. Nós estamos aí com o pessoal que está acreditando muito nesse projeto. O prefeito Marquesan acredita muito também para que essa secretaria possa dar certo, tem nos dado as oportunidades. Essa secretaria é aquela que a gente tem um botão injetor embaixo da cadeira. Ela pode, ou um maçarico na frente. O senhor pode se consagrar e o senhor pode se queimar. O que eu quero é prestar, sem demagogia, eu quero prestar um bom serviço para a cidade. Mas efetivamente, porque o senhor vai ser o secretário que vai estar com mais relação conosco, com comunidade de Porto Alegre. E espero manter essa relação muito próxima com a imprensa, com as associações de moradores, com as entidades, que a gente possa receber muitas sugestões. Queremos também a crítica, queremos as demandas, mas sugestões também para melhorar a prestação de serviços públicos. Isso é fundamental. Tá. Em quanto tempo a gente pode começar a cobrar dos zeladores da cidade melhorias na cidade? Já estou sendo cobrado. Tá, tudo bem, mas vamos lá. A gente está vendo o problema da capina, a gente está vendo o problema da iluminação pública, essa questão do conflito DEMAI, um conflito não é o termo certo, mas da sobreposição DEMAI, DEP, né? Em quanto tempo, senhora, Felipe? Daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. 1 ano é muito tempo, né? Mas vamos quando é que você coloca a máquina em funcionamento para dizer assim, secretário, tal coisa. Bom, eu sei que é o João que vai lá apertar a rebimboca da parafuseta e vai consertar Felipe, isso aí. Vamos manter, não tem uma questão de prazo, de quando poderá ser cobrado. Nós vamos manter um contato permanente. Podemos falar hoje ainda novamente, podemos falar amanhã, podemos falar na rádio, podemos falar aqui na TV Urbana. O fundamental é que a gente tenha um contato permanente e com muita transparência, clareza das coisas que estão acontecendo. Nós vamos mostrar, olha, nós estamos avançando aqui, nós estamos estudando. Estou dizendo que nós vamos fazer uma PPP na iluminação pública. Estou dizendo que nós vamos unir o DEP e o DEMAI. Nós estamos estudando, está em fase de análise. Diminui em quanto o número de CCs, FGs, todo esse processo de unificação dessas pastas? Eu tenho uma ideia? Não há um número específico, a questão das FGs, do próprio número de CCs. Né? Estão havendo cortes no número de CCs na cidade, isso vocês têm acompanhado, a imprensa tem acompanhado em diversas secretarias, diversos órgãos. Dentro do Departamento de Esgotos Pluviais, por exemplo, né, hoje ele está sob o comando do pessoal do próprio quadro. Né, eu acho importante essa valorização. O Banco de Talentos, aliás, tem sido uma ferramenta extraordinária para encontrar verdadeiros talentos em Porto Alegre. O senhor já buscou gente no Banco de Talentos para trabalhar com o senhor? Sem dúvida. Tem uma ideia de quantas pessoas? Olha, nós já temos ali, por exemplo, 2 indicações, 2 pessoas que irão ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, vieram através do Banco de Talentos. Quais as funções que elas podem desempenhar se forem contratadas? Não foram Finanças, né, com a análise de contratos, finanças, e também a parte operacional, inclusive, com um olhar muito focado na questão da política reversa, de resíduos sólidos, um olhar para que a gente tenha uma cidade mais sustentável. Dizendo que o senhor deixou de pegar um companheiro tucano, um companheiro de outro partido, e vai no Banco de Talentos buscar gente para isso? Exatamente.
para que as pessoas mais qualificadas possam ocupar essas posições, ainda mais posições de comando, que são fundamentais para a cidade. Posições de comando serão buscadas no banco de talentos, sem a questão partidária. É currículo mesmo. Não serão buscadas, já foram buscadas e estão sendo buscadas. Tá. E só para fechar, a questão da transparência que o senhor diz, quando é que nós vamos entrar lá, minha rua vai passar a capina dia tal, a iluminação pública, quando é que nós vamos para a internet na prefeitura buscar esses dados? Quanto tempo? Isso eu vou lhe cobrar depois. Essa é uma pergunta capciosa também, né? Mas é a ideia, não vamos combinar um prazo para isso, até porque isso tem que ser desenvolvido junto com o pessoal. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Que tenha lá o calendário. O quanto antes. O quanto antes. Não vou me comprometer, não vou te começar a te dar resposta. O quanto antes é junho? E sabe, eu acredito que em junho a gente já possa ter uma resposta, sim, sobre isso. Tá. Uma resposta para a população. É TI, é transparência, mas é TI. Exatamente. Porque a ideia é essa. A ideia é essa e com isso a população vai conseguir cobrar também e fiscalizar a prestação de serviço. Eu não sei se eu lhe ajudo ou se isso vai lhe atrapalhar no futuro, tá? Mas eu acho que zelador, depois isso aí, até pode ser slogan de campanha, tenho até medo desse negócio. Mas zelador da cidade é uma coisa que me parece interessante se der certo, senão o senhor vai fugir desse título, é isso que eu digo. Né? Eu gosto do nosso anúncio, inclusive, Felipe. Né, o próprio prefeito falou, disse a secretaria que fará a zeladoria da cidade. E eu disse na hora, muito mais do que secretário de Serviços Urbanos, meu desejo é, de fato, ser um zelador de Porto Alegre. Ramiro Rosário, obrigado pela sua presença aqui. Sucesso na sua pasta. Né? Pessoas entram em contato por e-mail, pelo 156, as demandas, é isso? Exatamente. O portal Fala Porto Alegre 156 continua em operação, o cidadão já recebe um número de protocolo e pode fazer o acompanhamento também da sua demanda. Tá bom. Obrigado ao senhor, sucesso aí. Muito obrigado. Tá? E do seu sucesso depende, né? A limpeza, a questão da água, do esgoto, a questão da iluminação pública, a questão da zeladoria da cidade. Conversei com Ramiro Rosário nesse bloco. No próximo bloco, a gente vai fazer um Skype com uma estudante queridíssima que está vivendo hoje em Nova York. Participou da Marcha das Mulheres contra o Trump na semana passada em Washington. Vou conversar com a Pilar Laitano Ferreira. Já voltamos. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Nesse último bloco do 21h30, converso com Pilar Laitano Ferreira, estudante, hoje vivendo em Nova York, está fazendo um curso no Barnard College da Columbia University. Ela participou a semana passada da Marcha das Mulheres em Washington, marcha que se espalhou por outras cidades americanas e outras capitais, grandes cidades do planeta. Conversar com a Pilar via Skype para saber um pouco da situação do que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Também, claro, curiosidades relativas à situação de uma estudante brasileira vivendo em Nova York. Pilar, boa noite, prazer te ter no 21h30. Boa noite.
Em primeiro lugar, Pilar, como é que você foi parar aí em Nova York? O que você está estudando aí? Como é que foi obter essa bolsa para o Barnard College? Então, aqui eu estudo ciência política com foco em direitos humanos. E para chegar aqui em Barnard College, que é uma faculdade dentro da Universidade de Columbia, eu passei meu terceiro ano inteiro na escola, fazendo provas, fazendo entrevistas, mandando minhas notas, escrevendo textos, que é um processo bem longo, dura 1 ano mais ou menos, e bem complicado. E aí, em março do ano passado, eu recebi o resultado que eu tinha passado aqui para Barnard College. E as universidades dos Estados Unidos, as mais famosas, têm um sistema e eles dão o dinheiro necessário para te poder vir para cá, dependendo da tua condição financeira. Então eu recebi uma baita bolsa e estou aqui. Uma baita bolsa. É bom, você tem condição hoje de viver em Nova York, você vive inclusive vocês chamam de dormitórios, como é que você está? Você vive no dormitório do colégio, é o que é comum também, porque já no que seria o nosso segundo grau aqui, muitos americanos já tiram seus filhos de casa, já mandam para as escolas onde eles passam a morar e estudar, né? Eu moro no dormitório que é dentro da universidade, com todos os meus colegas. Como é que está sendo o curso aí? Seria muito diferente do que tu viu no Brasil? Acho que sim, no Brasil, se eu tivesse ficado no Brasil, eu ia fazer direito na URGS, e é bem diferente do que o foco que teria sido no Brasil. Aqui eles têm muito foco em como funciona os sistemas políticos em vários lugares. Eu já estudei o sistema americano semestre passado, e agora eu estou estudando como fazer pesquisa sobre diferentes sistemas políticos. Então, agora uma pergunta pessoal. Como é que tu conseguiu te livrar do jornalismo sendo filha de quem você é? Roger, Lerina e Cláudia Laetano. Eu acho que eu não me livrei ainda. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um sistema que, para jornalismo, eles esperam que os jornalistas se formem em algum tipo de área antes de fazer jornalismo. Então, trabalhar com jornalismo político ainda é uma opção bem real para mim. Eu acho que eles não ficariam muito felizes com essa escolha, mas... Não tinha muito... Para as pessoas que não estão entendendo o seguinte, né? Há, infelizmente, segundo nós, jornalistas pais, a tendência de muitos filhos, como também existe na medicina, como existe na odonto, como existe no direito, como existe em várias outras profissões, filhos seguirem os passos dos pais. Né? Então, quando a Pilar começa, por exemplo, e já escreveu 2 textos para 0 hora, daí? 2 textos. 2 textos para 0 hora, a gente fica assim, pô, mas ela está lá falando de ciências políticas, e é o que ela lembra, né? Ela vai fazer ciências políticas, depois, se optar, pode fazer assim, uma graduação lá em jornalismo. São 2 anos aí a graduação em jornalismo, né? Se for um mestrado é 2 anos, e se for um PhD é 6. E aí muda a situação, quer dizer, mas vira jornalista também. Pelo jeito, tá no radar da Pilar ainda, a possibilidade é grande. Mas eu te convidei para conversar essa noite a respeito de uma outra situação. Você viveu um momento histórico pós-posse do Trump. Você estava em Washington na sexta-feira passada, na posse? Não, a gente foi no sábado só, de manhã. Tá, como é que foi? O dia da manifestação. Vocês acompanharam a posse do Trump na escola, decidiram a partir da posse dele ir a Washington, já estava prevista a Marcha das Mulheres há mais tempo, mas vocês decidiram na última hora, aquele negócio, tem que estar lá, é o momento histórico ou... Não, já tinha programado 15 dias antes, como é que foi? Não, a gente já estava programado, como a universidade, a parte da Universidade de Columbia que eu estudo, que é a Faculdade Barnard, é uma faculdade só de mulheres. Aqui a gente tem um movimento feminista muito forte, então já estava planejado desde dezembro que a gente ia com 3 ônibus para Washington, que é 4 horas daqui mais ou menos, e então eu já sabia que eu ia. Certo. Vocês programaram a marcha, vocês tinham ideia do que ia acontecer na posse já e programaram a partir disso? Era importante estar lá por outras questões? Como é que funcionou? A gente, desde que começaram a organizar, que foi logo depois da eleição,
começou a surgir esses movimentos na internet, e assim que a gente viu que era uma coisa séria, que era uma coisa que ia acontecer, a gente começou a se movimentar para ir, mas a gente com certeza não tinha ideia que ia ser do tamanho que foi. Isso foi só nos últimos dias que a gente começou a ver que as pessoas realmente estavam indo de todos os lugares dos Estados Unidos, e aí foi tão grande quanto foi. No dia da posse, tivemos manifestações contrárias a Trump que acabaram em violência, né? Tivemos violência nas ruas de Washington e outras cidades americanas. Na Marcha das Mulheres, pelo menos eu não vi nenhum registro de violência, nenhum registro de problemas maiores entre polícia, que estava no local, estava, claro, observando o que estava acontecendo, e as mulheres. A manifestação foi dura, mas pacífica. Não, foi bem pacífica. Teve até uma estatística que eu não sei o quão real é, mas eu acredito que não teve nenhuma prisão em Washington, e tinha 500 mil de pessoas lá. E a polícia era a Guarda Nacional, que eram umas pessoas bem armadas, mas eles estavam mais redirecionando as pessoas do que fazendo segurança, porque era uma marcha bem familiar, assim. Então, como eu falei no texto que eu escrevi, tinha muita senhora, muita criança, era um ambiente bem diferente do dia anterior, que era um black bloc de pessoas destruindo prédios. Pois é. Para as pessoas que não entenderam quais são as reivindicações das mulheres americanas nessa marcha das mulheres do último sábado, e vão existir novas marchas, né? Não parou por aí. Trump vai sentir essa pressão, né, em função da política que ele vai exercer e que ele promete exercer em relação, por exemplo, ao aborto, vai sentir outras vezes essa pressão vinda das ruas. Sim, com certeza. A maior preocupação da marcha é porque aqui o aborto é legalizado e tem uma instituição que é pública, mas ela funciona com doações, mas ela funciona com muito dinheiro do governo, que tem quase 100 anos, a instituição que se chama Planned Parenthood. E além de fazer os abortos seguros, eles também trabalham muito com anticoncepcional e com educação sexual. Então, é uma instituição muito importante aqui para os Estados Unidos, e que antes da marcha ele não tinha feito, só tinha prometido, mas agora eu acho que ele já fez segunda-feira de tirar o dinheiro dessa instituição, tirar todo o investimento do governo, que é muito preocupante. As mulheres estavam muito revoltadas com isso. E também toda a situação dos imigrantes, de construir a parede com o México, foi um outro tópico muito falado. Uhum. E agora já foi anunciado que os cientistas vão fazer uma marcha em Washington. Qual o motivo da marcha dos cientistas? É porque ele já tirou todas as menções de aquecimento global do site do governo americano, e ele proibiu a agência de proteção do meio ambiente de falar qualquer coisa sobre aquecimento global. E aí os cientistas estão preocupados com isso. Vai ter gente que não é cientista na marcha? Você, pessoas de Colômbia, de outras faculdades, aí sim ligadas à questão do meio ambiente, das ciências, podem se juntar em Washington? Vamos ter marchas em Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco, outras grandes cidades americanas? Ou a ideia é concentrar todo mundo mesmo na capital federal? Eu não sei como vai se organizar essa marcha ainda, mas acredito que se for grande, com certeza essas outras cidades vão receber. Los Angeles teve uma coisa como 10 vezes mais pessoas na Marcha das Mulheres do que eles esperavam. Então, com certeza vai se espalhar, porque já foi dito que esse é o Donald Trump ficar entre as agências de meio ambiente e o público. Se botar contra isso, é a coisa mais preocupante que ele pode fazer, porque afeta o mundo inteiro. Ainda mais nos Estados Unidos, que a gente teve aí uma figura mundial, saiu da política partidária americana, né, o democrata Al Gore, mas colocou essa situação para o mundo, né? Então você tem assim, uma situação de vai ter realmente uma oposição forte nessa situação. Essa é uma questão que vai estar na pauta da imprensa nos próximos meses, anos, conforme o andamento aí das medidas adotadas por Trump, né? A posição que ele está tomando, ele está dizendo que ele está tornando fatos que são verdade, ele está questionando fatos que são provados pela ciência, e isso preocupa os cientistas, porque
se ele não acredita em fatos, eles não têm base para conseguir nenhum tipo de ajuda do governo para meio ambiente. Por exemplo, tem um túnel de óleo que teve toda uma manifestação contra a construção desse túnel, porque ele passa por terras indígenas daqui. E finalmente, isso foi ano passado, finalmente então, o presidente Obama assinou que o túnel não ia ser construído, e agora, na primeira semana, o Donald Trump assinou que o túnel vai ser construído e tem muitas repercussões ambientais, além das indígenas. Uhum. Bom, só voltando à questão da marcha, e uma palavra que você já usou aqui, eu vou perguntar se há um neofeminismo a partir do teu texto, né, dos 8 aos 80, Marcha das Mulheres Conectou Gerações. Uma parte do trecho diz o seguinte: antes da marcha, já tinha certeza de que era feminista, mas participar desse momento histórico me deu ainda mais motivos. Senti uma conexão com as mulheres que lutaram por cada um dos direitos dos quais desfruto hoje e muita responsabilidade com relação às meninas que ainda virão e dependem da minha luta. Tenho certeza que não fui a única a sentir essa conexão. A causa transcende gerações. Essa mensagem é a mais poderosa que a marcha poderia trazer. A união entre as mulheres. Nós fomos, não por acaso, socializadas para competir uma com as outras, sob um governo que nos ameaça. Nada mais inteligente que jogarmos todas juntas pela defesa dos nossos direitos. A partir dos Estados Unidos, vem aí um neofeminismo, o velho feminismo sendo colocado em prática. O que está sentindo aí? Eu acho que o que eu quis dizer mais com essa parte do texto foi que em todas as manifestações feministas que eu já tinha ido antes, que foram no Brasil, eram sempre compostas por gente muito jovem, gente de faculdade, ativista. E o que eu senti nessa manifestação foi como uma validação de que esse movimento é maior do que uma revolução estudantil e que tem um grupo de pessoas que dependem dessa luta e um grupo de pessoas que já fizeram essa luta. Então, eu acho que o feminismo ele tá voltando à pauta que tinha ficado desde quase alguns argumentos desde os anos 60, não estava mais na pauta e agora está voltando e se moldando ao século XXI com novos problemas, mas alguns, e continuando com alguns problemas que desde os anos 60 são os mesmos. Os problemas dos anos 60 ainda não foram superados e voltam à pauta, agregados de novos problemas do século XXI, é isso? Sim. O problema do aborto já era discutido nos anos 60. O problema de casamento gay já era discutido nos anos 60. Todos esses problemas já existiam, mas agora ganharam com as redes sociais, eles estão mudando de forma. Uhum. Bom, só para citar uma outra questão, você é latina, né? A gente fala português, mas você é latina. A questão do muro, né, que você chamou de parede, porque o termo é wall, né? Mas sim, vamos lá. Como é que está para você aí? Os americanos conversam com você sobre essa situação da América Latina? Por você falar português, por ser Brasil, é excluído daquela questão dos hispanos? É considerada igual? Como é que funciona na prática? Na prática, eu acho que é muito como tu se posiciona. Conheço vários brasileiros aqui que não se consideram latinos. Eu me considero latina, branca e latina. Acho que é importante fazer essa distinção. Sim. Mas a questão do muro ninguém achava que ia ser real. Mesmo as pessoas que apoiavam o Trump, muitas duvidavam. E até agora, mesmo com ele tendo assinado para construir o muro, ainda tem muita dúvida de como que ele vai pagar isso. Mas acho que vai ficar mais difícil realmente para quem é latino. Eu acho que em todas as questões. Já ouvi histórias de outros brasileiros que já foram parados no aeroporto. Ficaram 3 horas sendo investigados. Que eu não sei o quão isso tem a ver com o Trump, mas mesmo assim acho que vai ficar mais duro. Para quem eu tenho visto normal de estudante
Então não é tão complicado assim, mas mesmo assim é um clima estranho. Uhum. Só para a questão do muro, né? Parece que vai ser construído um muro partindo do zero. Já existe um muro, uma cerca, uma parede, conforme quiserem, né? Já existe isso, né? Em boa parte da fronteira, em mais de 1.000 quilômetros da fronteira Estados Unidos-México. Mesmo assim, se fala sempre em relação a Trump. Você não ouve falar mal em relação ao muro do Clinton, do Bush, dos outros presidentes que construíram essa cerca Estados Unidos-México já há alguns anos, lá desde a década de 90. A cerca que tem hoje em dia, eu não sei o quão ela não é normal, uma cerca normal entre fronteiras, entre países, mas o que falam é de construir um muro bem mais alto e bem mais, assim, parecendo uma prisão mesmo, assim. Sim. E as pessoas acham bem diferente, assim. As pessoas, quando conversam contigo, dizem, olha, há uma diferença entre o que já existe e o que ele está propondo. Não é simplesmente uma situação de dizer assim, olha, ele é um republicano, não interessa ser um democrata como o Clinton já fez. A política, já que vocês estudam ciências políticas aí, não está presente nesse debate, a questão de democrata, republicano. Está presente a questão Trump. Mas o Partido Republicano agora está meio à mercê do Donald Trump, então quando a gente estuda política, a gente estuda que a pessoa mais importante em Washington hoje em dia é o Paul Ryan, que é o líder como se fosse a Câmara de Deputados dele, que é um republicano, e ele é uma pessoa bem poderosa que já era no governo do Obama, mas agora ele está concordando com tudo que o Trump faz e fala, porque é do partido dele. Então, assim, os republicanos estão realmente cavando, assim, própria cova, assim, porque eles estão apoiando o Trump. Uhum. Pilar, para fechar a questão Trump, questão da economia. Essa semana a gente conversou com o Lucas Mendes, que estava muito preocupado com a situação do Trump e a questão, inclusive, lá do Transpacífico, do acordo que ele detonou. Semana passada, antes da posse e antes de várias das medidas do Trump, a gente já conversava com Paulo Sotero em Washington, ele que é do Instituto Wilson Center, em Washington, que faz a relação entre Brasil e Estados Unidos, estuda essa relação Brasil e Estados Unidos. Semana aqui também conversei com o Glauco Fonseca, um defensor que acompanha aqui e apoia muitas das medidas que o Trump está tomando na área da economia e da política, em função de, inclusive, ele prometeu fazer tudo o que está fazendo. Muita gente não acreditava. As bolsas subiram, as empresas se valorizaram. Essa questão, vocês, estudantes, chegam a avaliar já na sala de aula, os professores de vocês, como é que tu acompanhou isso? As minhas aulas eu não faço aula de economia, então certamente os professores de economia têm outras opiniões, mas nas minhas aulas de política, o que se fala é que as consequências, todos os modelos que a gente tinha para avaliar um presidente, para saber o que ia acontecer no futuro de um presidente, que funcionavam perfeito com o Bush, funcionavam perfeito com o Obama, não funcionam com o Trump, que ele é muito imprevisível. Então, a preocupação maior é que não tem como prever o que vai acontecer nem na economia, nem na política com ele. Então, essa é a maior preocupação, por exemplo, do meu professor agora de política. E a preocupação na universidade, em geral, é que tinha um programa que protegia os estudantes, por exemplo, que são ilegais aqui nos Estados Unidos. Eles estudam em Colômbia, e o Donald Trump prometeu de tirar esse programa, e aí a universidade não sabe se ela vai conseguir proteger os alunos, tanto para manter eles aqui, tanto para conseguir dar dinheiro para eles continuarem estudando. Então, essa é uma preocupação bem forte no campus. Ou seja, os estudantes estão preocupados, vocês estão em uma das principais universidades do mundo, Colômbia é uma universidade de referência hoje no planeta, e o pessoal está preocupado em saber como é que vai se financiar essa situação. Essa é uma questão real para vocês, estudantes aí, que eu imagino estejam também vivendo, estudantes de outras partes dos Estados Unidos, é isso? Sim. O governo dos Estados Unidos dá muito dinheiro
para as universidades em empréstimos para os estudantes conseguirem estudar, e se por algum motivo esse dinheiro parar de vir para cá, principalmente com a pessoa que ele indicou para a Secretaria de Educação, que é uma mulher totalmente desqualificada para a posição. Ela está até quase sendo votada contra, porque os senadores precisam aprovar a indicação dela, e ela é realmente muito desqualificada. E então as pessoas estão preocupadas que se ela virar secretária de Educação, o que vai acontecer com esse dinheiro que as universidades recebem? Só para explicar para as pessoas que não acompanham o dia a dia, né? Todas as indicações de ministros, né? Vou usar o termo ministros, no caso dos Estados Unidos são secretários, né? Passam pelo Congresso, passam pelo Senado. Vários do Trump ainda não foram aprovados. E há uma dificuldade, mesmo que o Trump tenha maioria na Câmara e no Senado, tem essa dificuldade. Por quê? Porque o Partido Democrata e alguns setores do Partido Republicano não estão concordando com os nomes que ele indicou, né? Nesse caso, na área da educação, então, temos esse problema. Como a gente não está focando no Brasil, o noticiário a gente foca na questão do muro, na questão das marchas, no caso das marchas das mulheres que ganhou aí uma dimensão mundial. Na questão da economia, essa é uma situação que a gente não vivenciou, eu acho, ainda no Brasil, né? A questão da educação. Está correndo risco na avaliação de vocês? Sim. Então, o processo é que dentro do Senado tem vários comitês, acho que é como funciona no Brasil também, tem vários comitês, e aí o indicado para ser ministro é entrevistado por todos os membros do comitê, que são senadores, e eles basicamente destroem. Isso é uma prática normal, deve ter acontecido com os indicados do Obama, e eles fazem perguntas bem duras, assim. E o que está acontecendo é que os indicados do Trump não sabem responder as perguntas básicas sobre o assunto que eles vão ser ministros. Então, perguntaram para essa ministra que vai ser de Educação sobre essa questão dos fundos para as universidades, e ela não sabia responder. A mesma coisa aconteceu com o secretário de Segurança, acho que mais ou menos seria de Segurança Nacional, que, na verdade, ele tem uma empresa que tem interesses conflitantes com os Estados Unidos. Então, os senadores perguntaram para ele como que ele ia lidar com isso, e ele não conseguiu responder. Então, tá bem complicado, assim, essas indicações. Bom, Pilar, quero te agradecer muito, né? Desejar sucesso. Qual é a previsão de tempo de estudo aí nos Estados Unidos? Eu me formo em 2020. 2020. Então, até lá a gente pode bater outros papos e a Pilar vai avançando. Vai avançando no conhecimento da sociedade americana, traduzindo para a gente aí a sociedade americana. Quero te agradecer muito, né? E pelo que eu senti, o seguinte: vem aí uma cientista política, mas veio aí mais ainda, veio uma jornalista formada em ciências políticas pela Columbia University, viu? Tô sentindo que o sangue vai falar mais alto. Acho que sim. Pronta para a próxima marcha? Com certeza. Já tem data? Não, né? Eu já tinha te perguntado isso, não tem data? Ainda não. Não tem data. Obrigado. Qual é a temperatura nesse momento aí em Nova York? Está falando com a gente, está na calefação do dormitório da universidade, mas lá fora está quanto? Acho que a gente perdeu o contato de novo com a Pilar. A gente tinha conversado antes, né? E ela dizia que tá bem, hoje estava 0, -1, -2, então tá um calorão para essa época do ano em Nova York. Foi muito bom ter conversado com a Pilar Laetano Ferreira nessa edição do 21h30. A gente vai encerrando uma semana de muito trabalho aqui na TVU. Obrigado pela sua sintonia. Até a próxima segunda-feira. Tchau.